Dois termos que geram pânico na galera quando a gente está falando de função sintática. E quais são esses termos? Adjunto adverbial e objeto indireto. Sim, eu concordo, dá para confundir. Mas fica nesse vídeo para você não errar mais. Análise sintática na prática, bora lá. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia e hoje é aquele quadro maravilhoso de análise sintática. Hoje eu trago para você aí as diferenças na prática, para você visualizar bem a diferença entre objeto indireto e adjunto adverbial. Isso porque os dois termos aí vêm com preposição, então a gente fica com dúvida se esse termo com preposição, preposicionado, ele é um adjunto adverbial ou ele é um objeto indireto. Então, sem mais delongas, bora pro quadro para você entender na prática, tá? A diferença entre esses dois termos. Quadro maravilhoso, esse analise-me, frase aí de número 36, tá? E ela vai falar o seguinte: chegar a uma conclusão durante a conversa, tá? Você que acompanha aqui o canal, você que acompanha aqui o quadro, sabe que a gente vai tentar começar essa análise através da pronominalização do sujeito. Então eu vou colocar um pronome aqui, ó, e ver se a frase vai casar. Eles chegaram a uma conclusão durante a conversa. A frase casou, então o sujeito aqui é o quê? Eles. Sujeito a gente sabe que é indeterminado, tá? Porque eu tô na terceira pessoa do plural. Depois, o segundo passo é procurar aí os adjuntos adverbiais, tá? Quando eu tô falando assim, durante a conversa, não é quando que eles chegaram numa conclusão, quando aquilo de fato aconteceu. Então, isso aqui é um adjunto adverbial, tá? De tempo. Beleza? Ótimo. Só que eu quero saber, gente, isso aqui que vai gerar a minha dúvida. Há uma conclusão, tá? Então agora eu vou pensar o seguinte: tem alguma palavra que sirva de predicativo aqui dentro? Qualidade, característica? Não tem, professor? Ótimo. Então eu vou para o verbo, tá? Chegaram. Quando eu tô trabalhando aqui chegaram, eu sei que esse a é uma preposição, tá? Então eu penso assim, ó, quem chega aí chega a. Então esse a é uma preposição. Então esse verbo aqui provavelmente pode ser um verbo aí transitivo indireto, tá? Mas o que acontece é o seguinte: esse termo que está aqui, a uma conclusão, será que ele seria, basicamente um objeto indireto, ou seja, o complemento desse verbo, ou ele é aí um adjunto adverbial? Bom, gente, olha só, o que acontece é o seguinte: adjunto adverbial, tá? Quando ele vem preposicionado, ele tem que indicar algumas circunstâncias, tá? Então, por exemplo, quando eu faço a pergunta onde, quando eu faço a pergunta como, quando eu faço a pergunta por quê, pra quê, ou seja, todas essas perguntas são perguntas de adjuntos adverbiais. Quando eu falo assim, ó, chegaram a uma conclusão, olha a pergunta: a uma conclusão é lugar? Não. Se não é lugar, não pode indicar aí circunstância. E se não indica circunstância, não é adjunto adverbial. Ou seja, a uma conclusão, nesse caso aqui, é um objeto indireto, porque não indica circunstância, não é lugar, e completa aí a ideia do verbo chegar. Então a gente já fez aqui toda a análise desse período. Sujeito aqui a gente sabe que é um sujeito indeterminado e a gente fez todo o processo. Lembrando que qual é o tipo de predicado que eu tenho nessa frase? É um predicado aí verbal, porque eu tenho um verbo ali que indica de fato uma ação. Então eu tenho um predicado verbal. Mas olha que interessante essa próxima frase. Frase de número 37, eu quero saber se esse termo aqui em destaque, ele é um objeto indireto ou um adjunto adverbial. Enquanto você pensa aí, aproveita, se inscreve aqui no canal e ajude qualquer professor que faça conteúdos aqui na internet para você ir do outro lado, tá? A gente faz isso com muito amor e quando você se inscreve, você está dando uma resposta para todos nós, produtores de conteúdo e professores, que é muito importante que você colabore com o nosso trabalho, a gente faz com muito amor, tá? Então, já que eu já
pedir aí a sua ajuda e eu vou te ajudar agora também. Eu quero saber, tá? Eu fiz essa perguntinha. Esse termo que eu deixei em destaque, ele é um objeto indireto ou um adjunto adverbial? Pensa comigo aqui, ele é preposicionado, a gente tem uma preposiçãozinha aqui, o a. Então vamos analisar para saber qual que você marcou e se você marcou certinho, tá? Olha só, eles chegaram a Belo Horizonte naquele momento. Eu já sei que isso aqui, ó, eles. Ótimo, maravilhoso. Sujeito aí a gente sabe que é indeterminado. Fechado? Agora, tem outra palavrinha aqui para servir de adjunto adverbial? Tem, professor, naquele momento. Então, marca aqui, adjunto adverbial, de tempo, tá? Perfeito. Agora, olha só. Quando eu falo a frase, chegaram a Belo Horizonte, será que a Belo Horizonte indica uma circunstância? Você, do outro lado, responde assim, ó, chegaram onde? Será que, de fato, Belo Horizonte indica um lugar? Sim, professor, indica um lugar. Se indica um lugar, se você respondeu onde as pessoas chegaram, significa o quê? Se é lugar, especificamente lugar, isso aqui então vai ser um adjunto adverbial de lugar. Então pensa comigo agora, quero saber qual é a transitividade então desse verbo aqui, a transitividade do verbo chegar. Bom, se eu só tenho adjuntos adverbiais, a transitividade aqui vai ser o quê? Chegaram aqui vai ser meu verbo intransitivo, porque ele só está acompanhado de adjuntos adverbiais. Então você viu a diferença que quando eu respondo a pergunta onde, se eu tenho um lugar específico, é adjunto adverbial, mesmo que esse termo aí venha com preposição, tá? Então deu para sacar aí mais uma dica para você aqui, para você ter essa diferença entre objeto indireto e adjunto adverbial, tá? Agora que você já sabe a diferença, eu vou grifar um termo, eu quero que você responda aqui e diz se no comentário você também acertou, tá? Quando eu falo assim, ó, moravam em uma cidade tranquila. Esse termo que eu grifei, olha só, ele é adjunto adverbial ou objeto indireto? Adjunto ou objeto? Bora fazer então essa análise sintática. Lembrando também, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tá? Minhas redes sociais, lá tem dicas todos os dias de língua portuguesa, tá? E uma playlist com pontuação para você aqui, tá? Se você tem dúvida com pontuação, vou deixar aqui para você também, tá? Então, acabou esse vídeo, vai lá estudar pontuação com a gente, tá? Continuando aqui, eu tenho assim, moravam. Eu vou fazer a mesma coisa, ó, botei o eles. Então, eles, professor, muito bem, botei o eles ali, perfeito, bonitinho, sujeito indeterminado, tá? Agora, olha só, quando eu falo assim, em uma cidade tranquila, eu estou observando a preposição. Preposição tá aqui, professor? Ótimo. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. Geralmente a gente pensa nisso. E se a gente tem a preposição, a gente já quer falar que é o quê? Objeto indireto. Mas não é assim, tá? Em uma cidade tranquila, indica lugar? Especificamente um lugar? Sim, professor, é claro que indica. Se indica um lugar em uma cidade tranquila, respondeu a pergunta onde, indica uma circunstância aí onde que se moravam, tá? Então aqui é um adjunto adverbial aí de lugar. Mesmo que esse termo esteja preposicionado, ele não é aí objeto indireto, tá? Por quê? Objeto indireto não indica lugar, lembre-se disso, tá? Então assim, ó, moravam em uma cidade tranquila. Em uma cidade tranquila é um adjunto adverbial. Então, moravam é um verbo ali, um verbo intransitivo, porque ele apresenta só adjuntos adverbiais. Viu? Bora então para a última para saber se você agora vai acertar. Você já acertou todos, né? Bora ver essa então, a frase aí de número 39. Frase de número 39, ela vai falar o seguinte: gostava de Belo Horizonte, tá? Então vamos lá. Quem gostava, ele ou ela? Então botar ela gostava, perfeito, sujeito aqui desinicial, tá? Ótimo, maravilhoso. Gostava de Belo Horizonte. Pensa comigo aqui, tem um termo preposicionado. Vamos grifar esse termo aqui pra gente não errar? De Belo Horizonte, tá? Bom, vamos ao verbo. Quem gosta, gosta de. Gosta de Belo Horizonte. Ah, professor, mas Belo Horizonte ali é uma cidade.
Tá, mas olha só, gente. Você acha que quando eu falo a frase gostava de Belo Horizonte, esse de Belo Horizonte, nessa frase, indica onde a pessoa foi? Ela tá falando que ela gosta, não o lugar que ela foi. Você pode gostar de Belo Horizonte sem nunca ter ido a Belo Horizonte. Então aqui, perceba muito bem essa ideia. Apesar de indicar um lugar, a ideia aqui não é de onde. A ideia aqui só fala que ela gostava de Belo Horizonte. Então eu sei que esse verbo é um verbo transitivo indireto. De Belo Horizonte aqui é o meu objeto indireto, porque completa aí a ideia do verbo gostava. Então deu para sacar a diferença para você não confundir, tá? O que a gente tem que entender é o seguinte, tá? O adjunto adverbial indica uma circunstância do verbo, tá? Pensa comigo, circunstância. Então você sempre vai responder as perguntas: onde, por quê, como, com quem, para quê. Quando você tem essa resposta, você está vendo que é uma circunstância do verbo, tá? Agora, quando eu tenho um objeto indireto, que também vem com preposição, né? A gente está falando do objeto indireto, ele precisa aí da preposição, você só vai ter um complemento desse verbo. Você necessita, tá, de um complemento ali para você ter uma ideia mais tranquila daquele período, daquela oração que você está trabalhando. Então lembre-se disso, lugar específico respondendo onde é adjunto adverbial. Vai vir com preposição, mas é adjunto se você conseguiu responder a pergunta onde, tá? Dicas maravilhosas que eu trouxe aqui pra vocês hoje, tá? A diferença entre adjunto e objeto indireto. Se você continuou com dúvida, você vai deixar aqui nos comentários. Professor, manda outro vídeo desse, que eu já tô com dúvida, ou manda outro vídeo aqui pra eu exercitar mais a análise sintática. Sabe que eu vou fazer com o maior prazer, tá? Então, revise esse vídeo, jogue pra todas as pessoas que você quiser, porque tem gente que não sabe e precisa saber porque tá estudando, tá? Bora ajudar todo mundo, fechado? Vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima.